Conta aquela história que você me falou quando a gente estava falando no telefone antes, que eu achei maravilhoso, que até um amigo meu estava me contando, que é da hotelaria, estava me contando a história de quando o Rod Stewart ficou no Copacabana Palace e ele foi expulso e o pessoal do Copacabana Palace que presenciou, né, ou não, escutou a história, contaram a versão deles. Mas você me contou que você tava trabalhando com o Rod Stewart, né, nessa época, nessa turnê, né, Não, não que ele era fez aqui no turnê. Foi o Brasil. seguinte: ele, Ah, ele tinha terminado, ele estava de férias e ele resolveu vir de férias para o Brasil. Então veio ele, acompanhado do assessor de imprensa foi dele, de chamado férias. Tony Toon, e de um segurança. Então vieram os três e a Warner, que era a gravadora dele, colocou-os na suíte presidencial do Copacabana Palace, né? E então ele, uma pessoa, enfim, famosa, então resolveram organizar um jantar para poucas pessoas, digamos, seriam a nata dos colunáveis da época. Então, se pensou em chamar a Danusa Leão, a Marta Rocha, enfim, seria um petit comité na suíte. E aí, o que acontece? O Rod Stewart, com esse segurança, que ele tinha um segurança, que tinha um amigo que era dono de uma boutique chamada Smuggler, que era um inglês. Então ele comentou para esse amigo da Smuggler que ia ter essa reunião no Copacabana Palace com o Rod Stewart. O que esse cara da Smuggler faz? Telefona para um cabeleireiro chamado Oldie e diz que estava tendo essa festa na suíte. O Oldie detonou a festa para o Rio de Janeiro inteiro, praticamente. Então, o que aconteceu? As 10 pessoas selecionadíssimas viraram quase 250. Foi assim uma Caraca, loucura o mundo de pessoas que foi chegando naquela suíte e, enfim, como é que seria essa situação, né? Eu me lembro que no início a gente começou a pedir as bebidas pelo room service. Agora você imagina a loucura disso, né? E como eram tantas pessoas, eles acabaram quebrando a suíte. Eles quebraram o vidro do box do banheiro, quebraram alguns móveis e diante disso, o Copacabana pediu que ele saísse. Na época, quer dizer, a gente não quis falar que houve essa, enfim, que quebraram móveis e coisas, não, e nós não queria lançamos uma acusar ninguém. notícia falsa de que ele teria jogado futebol na suíte e a bola teria. Para ficar uma coisa, futebol, Brasil, Ah, uma entendi. coisa. Uma coisa menos mal, né? É. Menos mal. E aí o que aí a Warner conseguiu um apartamento para ele no edifício Chopin. Eu nunca me esqueço disso, porque a gente foi ver o apartamento que ele ia ficar e o cara devia ser um advogado. Tinha uma mesa assim de escritório grande, mas tinha uma montanha de cheques. Eu nunca vi uma coisa assim, cheques preenchidos. Era assim eu imagino que o cara era um cheque sem fundos, enfim. Isso foi um detalhe da história, né? E quem ligou para ele quando ele estava lá vendo o apartamento, se ia ficar ou não, foi uma vizinha do andar de cima que vinha a ser a Odile Rubirosa, quer dizer, ex-Rubirosa Odile Marinho, ex-Paulo Marinho, esse suplente aí de senador, eu acho. Enfim, e aí ele foi para esse apartamento e como ele tinha se comportado mal, segundo os empresários, ele teve que voltar para fazer um programa de televisão na Alemanha e depois voltou para o Rio de Janeiro. Mas ele era o tipo Excelente do história. Naughty E aí, Boy. agora a gente tem registrado a verdade sobre o que ocorreu, que é muito pior do que jogar futebol no apartamento. Ele fez uma rave. Que eu sei que assim, você me falou que não é bem culpa do Rod Stewart, porque o cabeleireiro que convidou a Quer dizer, galera. Eu detonou a sei que o Rod festa. Stewart é fanfarrão também, né? Porque se ele quisesse
se ele quisesse parar a festa em qualquer momento, ele podia parar. Não, pô, a gente Era teve só. que fazer isso. Teve um momento que a coisa estava tão incontrolável que, como eu era o responsável por isso, eu tive que avisar, olha, a festa acabou e aquela coisa meio chata, né? E como é que foi essa. Saúde, saúde na água. Como é que foi esse desconforto? Qual era a sua função, né, nessa situação? Só para eu me Eu era, localizar. quer dizer, tipo Imaginar. o Cicerone produtor, né? Porque eu é que, quer dizer, estava administrando a festa. Quem me pediu isso foi o André Midani, que era o presidente da Warner, Ah, da Warner. e tinha Então também, você estava representando a Warner, é, entendi, no Brasil. a Warner que estava responsável por Ah, ele. entendi. Tinha também o Leonardo Na época, Neto, isso na época que a Warner ainda organizava esse tipo de coisa para os artistas, né? Porque hoje em dia porque não, hoje em dia é não penúria, liga né? para os artistas. Agora ele aprontou E você também, porque o André Midani queria que ele você fosse está aprontando até hoje. Tinha um almoço tradicional todos os sábados da Warner no Marina Palace, em que era uma feijoada. Então, estava toda a equipe de vendas entusiasmadíssima em conhecer o Rod Stewart. E aí ele deu um bolo, não foi. O André ficou muito chateado com ele. Aí ele disse que ele não tinha recebido um convite por escrito para ir ao almoço. Então, para o sábado seguinte, se mandou para ele um convite impresso. E ele rejeitou de novo o convite e a desculpa dele é que as letras não estavam em relevo. E acabou não indo Ou ao seja, almoço, ele pegou não muito queria mal. ir, né?